Olá, meu nome é Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. Eu criei uma série de 8 vídeos que vão falar sobre como você cuidar melhor de você. E hoje eu vou falar sobre o nosso corpo fala com a gente o tempo todo, a gente precisa escutar os nossos sinais. O que eu quero dizer com esse vídeo? Quando eu entrei na faculdade de psicologia, um novo mundo começou a se abrir para mim e eu comecei a descobrir como que o nosso corpo ele guarda as nossas memórias, como a gente sem perceber acaba tendo gravado no nosso corpo muito da nossa história, pelo jeito que a gente anda, nossa postura, nossas dores, nossas doenças, nossas limitações, nossas dificuldades. Tudo isso, na verdade, conta um pouco de quem a gente é e de tudo que a gente viveu. Nosso corpo, se a gente for parar para pensar, ele é uma máquina de sensações das mais incríveis que já foram inventadas. É no nosso corpo que a gente tem a possibilidade de viver todas as experiências. É no nosso corpo que a gente sente cheiro, que a gente sente gosto, que a gente sente o contato com o outro e que a gente pode viver experiências que seriam impossíveis da gente pensar se a gente não tivesse um corpo para poder vivê-las, né? Então, depois que eu comecei a estudar psicologia e mais especificamente estudar terapias corporais, né, como análise psicoorgânica, massagem biodinâmica, eu fui descobrindo cada vez mais como que o nosso corpo ele tem uma importância vital, né, nas nossas emoções, na nossa vida, e como que a gente, ao longo da vida, a gente vai se desconectando e perdendo, muitas vezes, o vínculo com as nossas sensações, a gente vai perdendo com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades. Muitas vezes, quando a gente vive uma infância difícil e uma infância em que a gente não teve, né, os nossos processos respeitados, porque muitas vezes os nossos pais ou as pessoas que nos criaram também não tiveram e assim por diante, muitas vezes a gente vai aprendendo a deixar o corpo de lado, a gente vai aprendendo a não dar atenção ao que o corpo está contando. O mundo de hoje está sempre levando a gente muito para fora, muito para o outro, né? Então o mundo diz muitas vezes como a nossa vida deveria ser, como a gente deveria ser, como a gente deveria se sentir, como o nosso corpo deveria ser. E, ou seja, é uma série de padrões e de enquadramentos que a gente muitas vezes precisa se encolher para poder caber. E o que eu quero dizer aqui com esse vídeo é que é possível a gente fazer um lindo caminho de volta para casa. E como é que seria isso? O primeiro passo seria a gente tomando consciência que a gente tem um corpo e esse corpo ele fala com a gente o tempo todo. Quem é que nunca ficou nervoso e teve uma dor de barriga, ou ficou muito ansioso e teve uma má digestão, ou então ficou triste e quis passar o dia inteiro na cama, ou ficou com raiva e precisou se movimentar? Isso instintivamente. O nosso corpo, a cada momento, ele está contando alguma coisa pra gente. E será que a gente está sabendo escutar o que ele está dizendo? Quantas vezes, numa sexta-feira à noite, o meu corpo me pede cama, me pede casa, me pede descanso, e eu insisto em colocar um salto alto, em passar a noite inteira acordada e ainda às custas de muita bebida e às vezes cigarro. Ou quantas vezes o meu corpo me pede para eu ficar mais quietinha e eu não obedeço e vou encontrar, e muitas vezes encontro pessoas que nem tão bem me fazem, né? Ou quantas vezes o meu corpo me pede uma salada e eu vou e como uma feijoada. Ou às vezes o meu corpo me pede uma feijoada e eu vou e como uma salada. Então, como que muitas vezes a gente vive muito desconectado do que o nosso corpo sente e do que o nosso corpo pede.
né? Então, um primeiro caminho seria a gente poder se dar um tempo, se dar uma pausa, se dar um momento para a gente poder fazer contato. A gente faz muito contato com o nosso corpo através da respiração. Então, parar, respirar e se dar tempo para sentir o que meu corpo está me contando, o que meu corpo está me dizendo, o que ele quer agora nesse momento, o que seria bom para mim. Quando a gente começa a treinar e a gente começa a dar espaço para o corpo se expressar, a nossa vida sofre uma mudança radical, porque a gente passa a viver a nossa vida de uma forma muito mais integrada, porque a gente começa a ficar mais feliz, mais satisfeito, mais abastecido e nutrido, porque a gente finalmente vai poder dar para a gente mesmo aquilo que a gente necessita, aquilo que nos faz bem, aquilo que é bom pra gente. E a gente começa então a ficar mais feliz, se sentindo melhor e com mais saúde, porque a saúde ela tá muito proporcionalmente ligada ao quanto de escuta eu tenho pro meu corpo. Então, eu convido vocês a poder diariamente fazer não só uma, mas fazer algumas pausas, respirar e poder perguntar para si mesmo, né? E escutar a resposta. Mais do que perguntar, se dá um tempo de escutar. Eu quero mesmo sair hoje? Eu quero mesmo estar com essas pessoas? Né? Eu quero mesmo fazer esse tipo de jantar? Eu quero mesmo ficar em casa? O que eu estou precisando? O que pode me fazer bem hoje? Esse contato de intimidade com o seu corpo, de intimidade com você mesmo e com as suas necessidades, com certeza vai te fazer muito bem e vai te trazer uma vitalidade, uma alegria, um abastecimento que você nunca experimentou antes. É um processo, não é do dia para a noite, não é algo mágico, não é algo que você vai comprar na padaria da esquina. É algo conquistado, talvez por isso seja tão especial. A conquista do nosso próprio corpo, de fazer contato com o que a gente sente, com o que a gente precisa, é com certeza uma das maiores conquistas. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui para vocês hoje e a gente vai se ver em breve. Até mais!